Amém, meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Muito obrigado pela recepção. Que Deus abençoe vocês ricamente. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 21. Salmo 21. Pode sentar-se. Salmo 21. É o livro mais fácil de ser encontrado, mesmo porque também ele está bem centralizado no meio da Bíblia. É o mais conhecido, junto com os evangelhos, principalmente João. Ele é poético, ele é lindo, é o mais citado e quisera Deus que todos os dias nós tivéssemos um tempinho para ler um salmo. Nosso dia seria diferente, nossa vida seria diferente, porque eles são extremamente maravilhosos. Salmo 21 também é um dos salmos do nosso ilustre irmão Davi. Salmo 21 diz assim: O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendestes as súplicas dos seus lábios. Pois o provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação. De honra e de majestade o revestiste, pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu o farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens, por quem tentaram o mal contra ti. Maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com as tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém. Ele é autodidata, facílimo de ser compreendido e extraordinário no seu contexto. Salmos 20 e 21 estão atrelados, são de um mesmo momento em que o rei Davi enfrentava uma guerra, um desafio. Haviam inimigos mais poderosos, inclusive inimigos comuns, reunidos e unidos para enfrentarem Davi, com o intuito então de estarem com um exército mais fortalecido no aspecto de quantidade. Davi sentiu-se em algum instante acuado, mas ele foi orar ao Senhor como uma forma preventiva, inclusive, para estar saindo para a batalha. Apesar da experiência, apesar da promessa, apesar do posto que Davi ocupava, das várias e várias batalhas que ele já tinha vencido, mais uma vez, a prova cabal de que estas batalhas eram vencidas por Davi, porque ele era um homem de oração, e um homem que entregava ao Senhor a sua devoção, a sua fé, e pedia ao Senhor para tomar a frente das suas batalhas. Ele vai orar, clamar ao Senhor,
e pedir a retaguarda de Deus. O Salmo 20 é o salmo em que Davi ora, pedindo ao Senhor vitória. E nós conhecemos um dos versos mais bonitos da extensão da palavra, que é o Salmo 20. O primeiro diz assim: olha, o Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Davi conversava com ele, com a alma dele, como em muitos outros salmos, e já colocava inclusive a conjugação do verbo na forma da ação, confiando, motivado de que o Senhor seria com ele. Então, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, e que haja socorro do céu. Diante do desafio, ele disse assim: Davi, uns confiam em carros, outros na quantidade do cavalo, mas nós, na hora da batalha, faremos menção do nome do Senhor, e no nome do Senhor nós levantaremos a bandeira da vitória. Então ele fez lá uma oração e saiu para a batalha. Saiu para a batalha, e não existe para crente algum derrota em batalha. Nós somos mais do que vitoriosos no nome de Jesus Cristo. Até quando nós morremos, nós recebemos a maior das nossas conquistas, que é a convicção e a certeza da morada eterna. Então sempre seremos mais do que vitoriosos. Mas Davi saiu para a batalha, venceu estes reis covardes, que unidos tentaram aumentar a pressão psicológica pela quantidade de exército que veio guerrear contra o de Davi. Eu não me dirijo, começando por mim, a ninguém frio o suficiente para em algum momento não ter sentido um certo frio na barriga, pelo medo de ver a quantidade de pessoas que ele precisaria enfrentar. Quando uma batalha é colocada e somada e vista neste aspecto. Mas quando nós temos a nossa segurança de que é a qualidade da nossa fé que vai operar o milagre, por mais que este nervoso possa nos deixar intimidado, o Senhor nos encoraja na dependência, e nós vamos para a batalha e vencemos. Davi venceu Zobá, Moabita, Amonita, Filisteu, que se uniram num determinado momento para enfrentá-lo. Agora o Salmo 21, ele escreve agradecendo ao Senhor e celebrando a vitória, e já de antemão se preparando para as novas batalhas que poderiam surgir, e já de antemão também dizendo e professando que glorificaria e exaltaria ao Senhor em cada uma das próximas batalhas e conquistas que ele tivesse. Então ele está nos ensinando a gratidão. Um dos sentimentos mais bonitos que alguém pode ter, a gratidão. O reconhecimento de que não foram as suas forças, os seus recursos, que deram a ele a conquista, mas que foi a sua oração, movendo o coração de Deus, que deu a ele a condição de agora ter um testemunho. Meus queridos, começando aqui por mim, nós somos pidões, não é? Quem sabe hoje, até involuntariamente, sem ter uma verdadeira percepção, porque isso passa a ser instintivo dentro de nós. Nós já pedimos tantas coisas ao Senhor, não é errado, viu? Nós já pedimos tantas coisas ao Senhor. Alguns já fizeram propósitos, votos de gratidão, para que quando chegue a vitória, isto seja uma retribuição, e nós não compramos a bênção de forma nenhuma.
Mas será que nós agradecemos ao Senhor pelas conquistas de ontem? Ou nós nos esquecemos? Inclusive, as conquistas que nós tivemos ontem, elas devem ser a motivação para continuarmos na batalha. Porque a fidelidade de Deus, ela é de geração em geração. Ele é imutável. E quando nós olhamos para as várias conquistas que nós tivemos, alguns copos de água serão vistos como copo de água e não como um oceano. Quando nós somos crentes esquecidos, que nos envolvemos tanto com uma rotina cansativa e não tivemos um minuto que seja no dia para nos lembrarmos do que o Senhor fez por nós, nós nos comprometemos e podemos inclusive entrarmos numa situação de ansiedade, aflição, angústias e vários outros males nos acompanham ou nos acompanharão, porque nós nos esquecemos do que Deus fez ontem por nós. E este esquecimento é porque não houve gratidão. Davi, ele lembrou-se do que Deus fez. E agora, não era uma hora mais de lamúria, de pedido constante, de choro, de grito. Era uma hora dele dizer ao Senhor assim: Senhor, eu, o rei Davi, me alegro na tua presença, porque no teu nome eu fui vitorioso. O meu coração se regozija, porque cumpriu-se o desejo do meu coração, porque era o desejo do seu coração em me trazer vitória. Eu sou grato a ti, Senhor, pelo que o Senhor me fez. Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. A vida é um constante aprendizado, meus queridos. E descanso só teremos no céu. E eu não vim te trazer uma palavra de derrota, de maneira alguma. O que o Senhor está nos convidando é uma reflexão. Será que temos sido gratos pelo que Ele tem nos feito? Porque esta gratidão, ela é um canal de lembrança e um pavio que se acende para as batalhas do amanhã, do mês próximo, e um up que nos dá na fé. Sabe por que existem pessoas extremamente derrotistas? Porque elas não conseguem enxergar gratidão em nada. Algumas não têm amigos, porque elas não conseguem enxergar o que os amigos fizeram por ela. Outras passam por crises até mesmo existenciais, de identidade própria, sofrendo amarguras, sequelas terríveis, que se somam nas emoções e vêm reagindo como até enfermidades. Eu não sou médico, hein? Como até enfermidades, mas já se defende isso e já se há convicções de algumas enfermidades físicas que são simplesmente uma maneira do organismo gritar que ele não está bem organizado emocionalmente. Pendências. E isto faz a pessoa não conseguir enxergar uma dádiva divina em nada. Então ele não tem do que agradecer. Ele só sabe pedir
pedir e pedir. Mas Davi está nos convidando a uma reflexão. O rei se alegra, Senhor, na tua bondade, porque o desejo do seu coração foi como o meu, ou seja, ele me deu vitória, proveu as bênçãos para a minha vida. A minha cabeça está erguida diante dos meus inimigos que zombavam e até mesmo faziam festa, porque já criam na minha derrota. Foram envergonhados porque o Senhor chegou e me deu vitória, mudando por completo aquela situação e as expectativas, inclusive, que ele poderia estar esperando, porque abundantemente mais além do que pedimos ou pensamos é sempre a forma que Deus vai nos responder. Mas voltando ao raciocínio, o que eu trouxe hoje, fora a minha vida, que deve ser entregue diante do Senhor, o privilégio de estar no melhor lugar que tinha para estarmos agora, a casa do Senhor, de sermos escolhidos, porque nós não sabemos escolher, Ele nos escolheu, Jesus disse isso. Nós não sabemos escolher o melhor para nós, porque não vamos entender o amanhã, mas nas palmas do nosso Deus estão contadas a quantidade de fio de cabelos que existem na nossa cabeça. O sábio Moisés disse: Deus me ensina a contar os meus dias, para que haja em mim gratidão diária pelo que o Senhor fez. Há prisões em nossa vida, serão vencidas a partir do momento que nós começarmos a enumerar o que Deus fez por nós. Há um louvor na harpa, na harpa cristã, que diz assim: conta as muitas bênçãos que o Senhor te deu, e verás surpreso quanto Deus já fez. Davi foi grato a Deus. Hoje, propriamente hoje, será que partindo aqui de mim, eu agradeci ao Senhor por tudo? Me alimentei, tenho vestimenta, estou fazendo a obra de Deus, tenho amigos, uma família, venci batalhas, algumas ocultas, que não sabemos, mas que o Senhor nos deu o livramento. Ou eu tenho optado em viver aprisionado, às vezes pela murmuração, pela dúvida, pela inconstância, pela mágoa, pelo ressentimento, pela ira. Tudo isso é um perigo. E quando há dentro de nós um coração grato, que reconhece instrumentos que Deus usa, reconhece milagres que Deus faz, alguns podem ser supérfluos para muitos, mas que foram importantíssimos naquele instante, que tem a convicção e a segurança que o Senhor é do lado dele, agimos diferente. Irmã, você tem uma blusa com alguns detalhes pretos e ela é branca. Eu quero que a irmã levante a mão, por favor. Não, a de trás lá. Não, lá atrás, de camisa, é a senhora mesmo. Aí, faça assim. Com uma camisa branca com alguns detalhes escuros. A mão do nosso Deus está estendida e te trouxe saúde esta noite. Amém. Daqui, eu contemplo
o formato de uma agulha, baixa a mãozinha para não cansar, o formato de uma agulha na região do músculo do coração, e o Senhor está fazendo um grande movimento, dando alguns toques, como se fizessem alguns furinhos, aleluia, e com isso o coração se acomoda melhor, e um excesso de sangue é liberado, um excesso de sangue dentro do coração, e são formas de expressão, é liberado para que retorne corretamente o envio de sangue às artérias, e estas artérias possam trazer circulação aos membros inferiores, pés, pernas. Há um comprometimento circulatório, há uma fadiga na irmã, dores de cabeça, um sentimento às vezes de apuro, como se fosse uma aflição, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, mas que não é emocional, é um negócio dos batimentos cardíacos comprometidos e do coração apertado, sem conseguir liberar a quantidade de sangue necessária para que este trabalho dele se normalize. Deus está te curando esta noite. É psicossomático, há uma guerra espiritual que tu estás, envolve pessoas primordiais a ti na família. O inimigo está tentando te intimidar e tentando dizer que vai haver perda de todo jeito e por todos os lados. Há zumbidos no ouvido que é espiritual, medos também espiritual, insônia também espiritual. Deus curou o teu coração, que era um problema físico, somado por essas dificuldades emocionais. Trabalha no teu emocional hoje e faz contigo uma palavra que inclusive ele ratifica: os teus pertencem ao Senhor. Ele vai arrancar alguém da sarjeta espiritual. Tu verás a mão de Deus estendida na libertação e o nome do Senhor glorificado na tua casa. Receba a vitória no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Davi foi vitorioso. Davi foi vitorioso. E reconheceu que foi vitorioso. Agora não era mais uma oração, apesar de toda a confiança, de preparo para a guerra. Agora era uma oração e um cântico de louvor em gratidão ao Senhor. Em outros salmos, ele inicia até demonstrando a fragilidade das ameaças do inimigo, dizendo até quando, dizendo ao Senhor que o nécio, o ímpio prosperava, o que não tinha conhecimento de Deus triunfava sobre ele. Em outro instante, ele reconhecia a sua total dependência do Senhor e poderia estar enxergando que algum problema dele, para ser explícito aqui, um defeito ou uma falha que desagradava ao Senhor, que ele não tinha conhecimento, que estava em continuidade executando aquilo. Ele disse assim: expurga de mim até o que eu não sei, o que tiver em oculto. Mas agora não. Agora não era aquele Davi ameaçado, cabisbaixo, receoso, temeroso, nem mesmo até inclusive aquele Davi determinado. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas lá na batalha farei menção do nome do Senhor, e no nome dele eu vou levantar a bandeira. Agora era a hora dele levantar a bandeira e de agradecer ao Senhor. Ei, meu querido, eu preciso cultivar gratidão a Deus, porque a partir do momento que eu cultive e trabalhe isso dentro de mim, algumas áreas elas serão melhores, alguns problemas parecerão menores, alguns conflitos serão vencidos, alguns defeitos ultrapassados.
e alguns valores, princípios e conceitos mais bem ajustados dentro de mim. Eu vou inclusive conseguir enxergar melhor a necessidade do meu irmão, ajudá-lo, motivando. Agora, quando eu me torno um apático, um reclamão, murmurador, aquele que não consegue enxergar o bem em nada, eu me complico. Eu me complico espiritualmente e eu me complico nas batalhas, porque elas irão me dar a noção de impotência, porque não tenho experiência de gratidão, não tenho experiência do que Deus fez, não reconheço nele toda a sua grandeza em operar a meu favor. Ei, são detalhes simples. Nós estamos respirando sem auxílio de nenhum tipo de objeto. Isso já não é motivo de gratidão. Andamos, chegamos à casa do Senhor, muitos com carros excelentes de tecnologia de ponta. Nós temos teto. Selecionamos o que queremos comer. Nos damos o luxo de dizermos em algum momento, eu não, mas para usar aqui a maneira de expressão, que não gostamos de um frango assado, e sim só de um frango a passarinho. E nos esquecemos que é o Senhor que é merecedor da gratidão por nos permitir. Nós nos esquecemos que existem pessoas que não têm nada, sem eira nem beira, ou seja, sem rumo, é o que diz em São Paulo, não tem rumo, não tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem plano, não tem meta. E nós temos, e o maior deles é a convicção: eu sou salvo em Jesus Cristo. Tu és salvo em Jesus Cristo. Foi comprado a preço de sangue, vertido na cruz do Calvário. Mas nem isso me tem a valia necessária. Eu me esqueço, questiono, murmuro, reclamo, discuto. Não tenho paz na minha casa, não tenho paz na congregação, não tenho paz no meu local de emprego. Entro numa área perigosíssima, que é a área da comparação. Falta meio degrauzinho para a inveja, dos piores sentimentos que alguém pode ter. Mas eu entro nesta área de comparação, porque eu começo a só reclamar, e não enxergar nada de bom. Às vezes nem mesmo olhar no espelho me faz ser grato ao Senhor por estar perfeito. É muito sério. E o Salmo 21 é um convite a nós. O título diz: Davi louva a Deus pela vitória. Eu sou um louvor ao Senhor, a minha vida, e eu preciso louvar a Ele pelo que Ele faz. Louvar é colocá-lo na melhor das posições de elogio, de engrandecimento, que só Ele é merecedor. E Davi agora ele tributa ao Senhor e rende graças ao Senhor, porque o Senhor deu a ele vitória. Gratidão. Gratidão. Deus nos convida a desenvolvermos isto. O que fez o Senhor por ti hoje já. O que fez o Senhor por ti ontem já. O que fez o Senhor por ti o ano passado. Porque outro salmo diz: Senhor, eu tenho que te louvar, porque na sepultura ninguém vai te louvar. A oportunidade encerrou-se. Então que Deus nos ajude a desenvolvermos isso, irmãos. Viemos hoje
porque é dia de vitória, sim. Viemos buscar, e há um jargão, eu não gosto muito, mas o que você veio buscar, você vai levar, é verdade. Mesmo que amanhã não se concretize, mas vai levar o fortalecimento da fé. Agora, o que eu trouxe? O que eu trouxe como gratidão? O que trarei amanhã? No 19 ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? Tomarei o cálice da salvação, da gratidão. Porque eu sei que a imutabilidade de Deus e a sua bondade, benignidade me seguirão. Nós não cantamos: sua bondade me seguirá, Senhor, não é? Vai conosco em todos os momentos. Vamos refletir um pouquinho. Eu não vim doutrinar vocês, muito pelo contrário. Deus está falando comigo também. Vamos refletir um pouquinho e sermos mais gratos, menos reclamões, pedintes. Até os valores às vezes invertemos, queremos determinar o que o Senhor possa fazer. Dizemos que não aceitamos, entenda aqui a aplicação do texto, hein? Dizemos que não aceitamos o que está acontecendo, mas não conseguimos agradecer pelo ontem e não reconhecemos por isso o caminho perfeito de Deus, como a palavra disse ontem. Todas as coisas contribuindo para o traçado da vitória. Aqui, inimigos tinham se unido, pessoas se odiavam, mas quando souberam que Davi vinha lutar contra uma delas, se uniram. Amonita, Moabita, Filisteu, os de Zobá, se uniram e disseram: Vera, vamos lá, vamos intimidá-lo com a quantidade. Mas Davi não temeu. O Senhor está comigo, eu não temo que me faça o homem. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque aos anjos do Senhor que ao nosso redor se acampam, será dado ordem para me guardar e me livrar em todos os caminhos. Gratidão, devoção ao Senhor. Que Deus nos alcance, meus queridos. Que haja em nós. Aqui, meu querido, aqui. Há 4 anos, é só murro em ponta de faca e só girando em torno, em roda, não sai do lugar. Deus tem te dado livramentos, inclusive psiquiátricos, de não enlouquecer. Eu não vou te expor, porque Deus não tem por hábito de expor ninguém. Mas tem dia que você diz: eu vou enlouquecer, Deus, porque eu não suporto mais tanta pressão, tanta injustiça, tanta maldade, tanto prejuízo. E a sensação às vezes é de que Deus não te ama como você pensa que Ele ama. E como pastor da igreja, você congrega aqui, e como o Peri prega: não, Ele não me ama desse jeito não, ama os demais. Há uma redoma do céu te guardando em não tomar decisões precipitadas, porque aí não seria volta no entorno, seria andar para trás. Mas a mão de Deus te toma esta noite aqui. Primeiro te dá saúde emocional, psiquiátrica, literalmente. Não se sinta diminuído e exposto. A mão de Deus te dá saúde. A mão de Deus vai normalizar o teu sistema nervoso, que ele está a 1000, uma pilha de nervo. Tem hora que não tem sentido, não sabe se entrar à direita, à esquerda, perde o sentido da tensão que tem vivido, dos prejuízos e das afrontas. Se não bastasse, existe quem zomba e quem te afronta. Se não bastasse tudo que está precisando ser resolvido, mas o Senhor vai te tirar desta cova esta noite. Deus vai te puxar. Deus vai curar o teu emocional, vai curar o teu psicológico. E o Senhor manda eu te dizer que Ele vai dar oportunidades a você
inclusive de reaver situações perdidas, prejuízos emocionais, prejuízos que precisam de perdão, prejuízo de convivência. Há uma história triste lá por trás que ficou, e algumas sequelas ficaram, mas também elas deixaram pessoas primordiais que precisam de ti, mas há um distanciamento. Enfim, Deus vai reaver estes tempos perdidos, vai fazer um rebuliço muito grande, vai fazer com que te enxerguem como um homem responsável agora, como alguém que está disposto a mudar, porque não há crédito, não te dão crédito. A mão de Deus, e não é crédito de dinheiro não, é crédito de confiança, que é o pior. A mão de Deus está estendida e haverá milagres, e o nome do Senhor vai ser louvado. Aleluia, sala, boderaki, alamoedesai. Aos 68 dias que estão por vir, a mão de Deus vai começar a te dar sinais. E eu tenho que te dizer uma coisa: Ele é poderoso para, em uma porta, fazer com que todos estes prejuízos financeiros seus sejam resolvidos e você respire novamente. Mas o Senhor, que conhece o teu coração, que tem visto a tua oração, Ele vai te treinar agora. Deus vai te treinar. Ele me mostra chaves pequenas nas tuas mãos, não são poucas, com pequenas chaves, serviços que muitos profissionais olhariam e diriam: não me trará retorno algum, não vale a pena. A mão de Deus colocará na sua mão para ser feito, e estas inúmeras chaves pequenas, quando concluídas, elas abrirão grandes portas. E as chaves pequenas te ensinarão a administrar, e o nome do nosso Deus será louvado nisto aí. Amém, meu querido? Louvado seja o Senhor. Mas Davi foi grato, né? Deus nos convidando a sermos gratos. O braço cruzado aí é só para te distinguir, tá? Não estou criticando você estar de braço cruzado. Meu querido, primeiro a mão de Deus se estende e te dá saúde hoje, certo? Eu contemplo aqui como se você estivesse colocando um capacete. É um capacete que vem do céu, e a mão do Senhor cura toda a região da sua face e toda a região da sua cabeça. Deus tem te dado livramentos, e não são poucos, curando até a sua coordenação motora, inclusive a irrigação sanguínea e de oxigênio na sua cabeça. Você vai perceber saúde nos membros inferiores, nos pés e nas pernas. Em algum momento parece que está tudo meio que desajeitado, uma sensação de que vai até cair. Deus está te curando esta noite. A circulação vai normalizar, o nome do nosso Deus será exaltado nisto aí. Agora eu devo te falar uma coisa. Dizem que mineiro é desconfiado, né? É uma forma de falar, e eu posso com propriedade dizer, porque eu sou filho, neto, bisneto de mineiro. Eles são mesmo desconfiados. Mas você consegue ser mais desconfiado do que tudo quanto é mineiro que tem no mundo. Absolutamente desconfiado, você tornou-se fechado, difícil de ser acessado, e isto é uma maneira de se proteger e de se defender. Porque em quem você confiou, você se decepcionou. Tu és um herói. Até tentando continuar servindo ao Senhor, vivo, tu és um herói. Só que criou-se uma corrente pesada que você carrega com a desconfiança. Não está confortável, e agora as portas surgem, mas você não tem mais a ousadia, a coragem de empreender. Não vai acontecer de novo. Você tem dificuldade de dormir ultimamente. Você tem dificuldade de alimentação. Ou você sente uma fome exagerada, ou você não sente fome. É uma coisa que não era comum em você. O nosso Deus está trabalhando a teu favor esta noite.
E Ele vai cortar estas algemas da desconfiança, do medo, da insegurança. Ele vai te devolver a ousadia de empreender, de confiar no potencial, de confiar nele e de não depender de ninguém. O Senhor Deus vai envergonhar pessoas através da tua vida, mudando radicalmente a página da tua história em pouquíssimo tempo, e o nome do nosso Deus será exaltado de maneira bem especial a teu favor. Amém. Louvado seja o Senhor Jeová. Sejamos gratos, irmãos, ao Senhor. Rendamos a Ele louvor pelo que Ele fez. Vamos agregar isto diariamente na nossa história. E também estarmos sempre aptos no preparo para a batalha do amanhã. Então eu posso dizer, Davi agradecia já pelas próximas vitórias, que nem sabia qual era a batalha que enfrentaria. Isto é confiança, dependência. Você está do lado de um rapaz de camisa vermelha, manga curta. Provavelmente tem um vestido ou uma blusa, que eu posso interpretar como se fosse um jeans. Eu quero que levante a mão, o cabelo meio loiro. Não, lá do lado do rapaz de isto, faça assim, ó. Deus trabalha por ti esta noite, minha querida. Deus trabalha por ti esta noite. Nós sentimos saudade de pessoas que perdemos, sim. Nós sentimos saudades. Isto é até salutar. Mas há um sentimento dentro de ti, de saudade, mas você sente saudade de você. Como algumas páginas que você precisou ler da sua história de vida, ou escrever, foram difíceis ultimamente. Elas foram de perdas, decepções. Hoje elas deixaram a sequela também da desconfiança, da vulnerabilidade a uma gastrite de ordem emocional, do medo. Deus está te curando disto hoje. E o Senhor vai fazer você conseguir ser você novamente. Em algum momento parece que a vida e as pressões externas fizeram você se anular, sem direito à opinião, com conflitos terríveis. Isto tudo te deram uma crise até de identidade própria, diríamos assim. Cadê eu agora? Os cacos estão sendo juntados. Eu me dirijo a alguém de coração bom. Eu me dirijo a alguém determinada no que faz. Eu me dirijo a alguém que sabe amar, é recíproca em sentimentos com os outros, mas que de alguma forma ficou meio que perdida e acuada. Mas o Senhor traz à tua mão hoje conquista e vitória. Todo este sentimento melancólico, até em algum momento meio que depressivo, de tristeza, some. O nosso Deus é glorificado e você testificará que valeu a pena esperar no Senhor. Possíveis acidentes, incidentes, perdas e outras situações mais que podem ter acontecido com a tua história, desde guria, que podem ter acontecido na tua casa, lá quando mais jovem, que aqui o mais velho sou eu, quando mais jovem, conflitos lá que viu, o Senhor manda eu te dizer que eles não te acompanham no teu lar.
tu serás abençoada e o nome do nosso Deus será glorificado na tua história. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ei, minha querida, tens aí uma blusa de frio em tom de vermelho. Aqui, uma senhora, eu quero que a senhora levante a mão, por favor. Faça assim com a mãozinha. Deus me mostra o seguinte, como se viesse um gancho e ele fosse colocado aqui assim. Ele dá um tranco. O nosso Deus é o seu ortopedista esta noite aqui. Não há ortopedista no mundo que consiga trazer solução a problemas na coluna da senhora, principalmente na região lombar. Não há ortopedista. Antes fosse um viveiro de papagaio, né, que dizem que é bico de papagaio. Não é. É um tanto quanto mais grave. Já chegou aos nervinhos que envolvem toda a coluna. São dores nas costas que não se explicam, desajuste, parece que tem hora que está tudo saindo do lugar, mas este gancho que vem do céu vai colocar a tua coluna no lugar, vai colocar todos os músculos e nervos no entorno no lugar, a pelezinha que reveste os ossos, inflamada como está, porque está acuada, presa, vai ser liberta esta noite, e o Senhor nosso Deus será louvado na tua vida, amém? Outra coisa interessante, descanse o teu coração, descansa, porque o Senhor está tomando posição a favor da tua família, e Ele fará um rebuliço especial. Neste rebuliço haverá libertação, neste rebuliço haverá perdão, muitas palavras jogadas ao vento e que surtirão efeito, enfim, elas serão recolhidas pelo Senhor, porque humanamente falando não dá, e será lançada no mar do esquecimento para que haja perdão, reconciliação, e o Senhor Jeová será louvado nisso. Outra coisa interessante, não há estabilidade de portas entre os teus. Abre-se uma porta, fecha 3, abre 3, fecha 4, sempre uma inconstância, sempre aquela necessidade de um grito de socorro. Deus vai trazer estabilidade nestas portas, inclusive vai ensinar pessoas a dar valor àquela porta, e a resposta da tua oração, haverá com isso a bênção da progressão financeira, das portas abertas, e o nosso Deus será exaltado nisto aí, amém? Louvado seja o Senhor.